com quem Caim se casou. Muitas questões são levantadas a respeito deste assunto. Porque muitos falam, se Adão teve Caim e teve Abel, Caim matou Abel, com quem então Caim se casou? A Bíblia mesmo responde isso. E você vai perceber que na realidade não tem nada fora do normal. Somente prestarmos atenção naquilo que a Bíblia diz e entendermos da maneira em que ela foi escrita. Vamos começar? Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Um pouquinho antes, no versículo 16, diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Agora vamos ler os dois versículos. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeiro vamos compreender se eram só dois filhos que realmente Adão e Eva tinham. Vamos entender da maneira em que foi escrita a Bíblia nesse contexto, para que possamos verificar exatamente o que isso significa. Primeiro, a Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. São as sequências dos fatos. A Bíblia não se preocupa com isso. Já existe hoje a BOC, Bíblia em ordem cronológica. Mas, a princípio, quando ela foi escrita, não houve essa preocupação, e Deus assim inspirou os homens para que escrevessem da maneira como Ele havia ordenado. E foi exatamente isso que fizeram. E é muito comum a gente ver em Gênesis, primeiro vai-se para o final da história para depois falar o começo dela. Um exemplo bem prático. Quando diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Está dizendo de tudo que existe nos céus e na terra. Está falando a respeito da criação das plantas, dos animais, do homem, das ciências, da metalurgia, da música, da arte. Está falando de tudo isso aí, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1. Aí depois você vê os detalhes, como que foi a criação de cada coisa, os detalhes. Não é diferente com esta passagem de Gênesis 4:17. Primeiro vai e anuncia que Caim casou-se com a sua mulher. Depois, sim, é que nós vamos ver com detalhes de onde surgiu a mulher de Caim. Existe um comentário da Torá que eu gostaria de citar exatamente como está escrito lá. Comentário da Torá sobre o versículo 17 de Gênesis 4. E conheceu Caim a sua mulher. Rashi comenta que Eva deu à luz a Caim, junto com uma irmã gêmea, que ele depois veio a desposar. Em Gênesis 5:4 consta que Adão gerou filhos e filhas. Sabemos que nos primórdios do desenvolvimento da espécie humana ocorria casamentos entre irmãos. Mais tarde foi proibido pela Torá. Este é o comentário, li na íntegra, como está
na Torá. Então é importante nós entendermos o seguinte: à luz do que diz a própria Bíblia, como acabamos de citar aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 4, está escrito que Adão, ele gerou filhos e filhas. Opa, aí já começa a clarear. Espera aí, se ele gerou filhos e filhas, então ele não tinha só Caim e Abel. Então Caim não estava sozinho. E visto que ele matou Abel, ele não estava sozinho. Porque Adão gerou filhos e filhas. E alguns outros filhos a Bíblia dá nome para eles. É só você verificar no capítulo 5 de Gênesis. Temos lá Enos, tem lá Sete. Então, foram pessoas que foram criados por Adão e Eva e que ele deu nomes a alguns que ali são citados. E mais, filhos e filhas. Então vamos entender. Se a Bíblia, primeiro ela foi no relato já final das coisas e depois ela veio dando os detalhes, não tem nada de anormal, não é uma raça pré-adâmica, não é nada disso, é só nós entendermos o contexto. Primeiro veio a conclusão e depois veio o desenvolvimento da história, só isso, mais nada. Vamos lá então para a conclusão? Como foi citado aqui pelo comentário da Torá, a respeito que no princípio podia, por exemplo, casar irmão com irmã. Aí você pode falar, puxa, que escândalo, realmente. Para nós, hoje na nossa sociedade, é um escândalo, claro. Por exemplo, no Brasil, um irmão com irmã é considerado incesto e é crime. Naquela época, Deus havia feito o homem e a mulher, Adão e Eva, para que eles povoassem a terra. Adão teve filhos e filhas. Então, no começo, não havia esta proibição. Então, não foi proibido a Caim, por exemplo, de se casar com uma de suas irmãs. Mais tarde, sim, lá em Levítico 18:6 diz assim: nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima, por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Esta proibição veio 1583 anos depois de Adão. Foi muito tempo depois. Entende? Então, na época de Adão e Eva, não era só Caim quem estava ali. Adão teve filhos e filhas. A Bíblia primeiro falou a conclusão, para depois falar o desenvolvimento da história. Não tem nada além disso. A Bíblia diz em Provérbios 30, no versículo 6, não acrescentes as suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Vou ler novamente. Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 36. Então, a Bíblia, a gente não pode acrescentar nada. Então, para deixar isso bem definido, olha só, a resposta: com quem Caim se casou? Caim se casou com uma de suas irmãs. A resposta está em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis, capítulo 5, versículo 4.